Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana recebe o advogado doutor Igor Santana. Nós vamos falar sobre testamento. É um tema polêmico, mas muito importante. Doutor Igor, seja bem-vindo ao programa mais uma vez, meu parceiro. Cida, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder ajudar e esclarecer aí esse tema aí, sempre bem controverso. É verdade, doutor Igor. As perguntas são tantas e aos poucos a gente vai esclarecendo com a sua ajuda. Então vamos lá? Vamos sim, às ordens. Eu sou viúva, não é o caso, gente, isso é uma pergunta. Eu sou viúva e tenho 3 filhos. Se eu der em vida um bem, o bem que eu tenho, um bem ou os bens que eu tenho, para um único filho, ou se eu vender algum bem e der esse dinheiro para um único filho, eu terei problema judicialmente? Cida, isso é uma pergunta comum, até porque é uma situação muitas vezes comum de pai querer vender ou doar bens para os filhos, né? A partir da sua pergunta, eu vou pressupor que nós estamos tratando de doação, que é ainda mais comum ainda, né, do que a venda, compra e venda propriamente dito, até porque muitas vezes quando é compra e venda entre ascendente e descendente, pode haver aí, na verdade, até uma simulação, enfim. Vou partir do pressuposto que a doação não necessariamente há uma simulação quando há compra e venda, tá? Até porque tem que ter autorização dos demais herdeiros na compra e venda, mas na doação não precisa. A doação é uma liberalidade e que o pai pode fazer. Um ponto muito importante na doação, além desse fato de que, ao contrário da compra e venda entre pai e filho, na doação não precisa ter consentimento dos demais. O que ocorre é o seguinte: a nossa lei garante o quê? Que uma parte do meu patrimônio, mais precisamente 50%, são destinados àqueles que a gente chama de herdeiros necessários. Ou seja, se eu tenho 2 filhos, necessariamente meu patrimônio tem que ir pelo menos 50% dele para esses filhos. Os outros 50% é a que a gente chama de parte disponível, quando eu posso testar fazer um testamento em relação a esses outros 50% e deixar para quem eu achar conveniente. Metade, 50%, não, tem que ir para os herdeiros necessários. Para eu não conseguir burlar isso, para eu não dar, por exemplo, em vida para um dos filhos que eu gosto e que o outro, por algum motivo, eu não gosto, a lei prevê que o seguinte: quando eu faço uma doação em vida para um dos filhos, eu tenho que registrar que essa doação que eu estou fazendo está inserido nesses 50% que eu posso dispor, naqueles 50% que eu poderia doar para qualquer um. Então eu pego meu patrimônio hoje e falo: olha, eu tenho 10 reais é meu patrimônio. Eu venho e falo: olha, eu quero doar 5 reais da minha parte disponível, ou seja, tudo que eu tenho disponível para um filho X. Quando eu morrer, o que sobrou vai ser dividido entre os dois. Eu não posso doar, em tese, eu não posso doar mais do que esses 50%, porque pode ser que eu esteja burlando o que a gente chama de legítima, que é essa parte, né, que eu tenho que destinar aos meus herdeiros necessários. Se por acaso eu doar e não fizer essa ressalva, lá na frente, quando eu morrer, que eu acho aqui que é o problema da pessoa, né? Eu terei problema com a justiça. Você não vai ter problema com a justiça. O herdeiro que em tese foi prejudicado, na hora que for ocorrer o patrimônio, ele pode chamar os bens à colação, que a gente chama, o termo técnico é esse. O que é isso? Significa falar: olha, na hora que tiver que haver a partilha aqui, eu vou compensar o que você já recebeu em vida da parte que era indisponível e vou ficar com uma maior parte. Na verdade, é só isso. Há uma compensação posterior em favor daquele filho que foi, diríamos assim, preterido com a doação para um outro filho. Maria, ela tem um filho no primeiro casamento e ela resolveu se casar outra vez. E aí tem outros filhos nesse casamento, nesse atual casamento. Ela resolveu passar todos os bens dela para o atual marido.
filho dela do primeiro casamento tem direito àqueles bens que ela havia passado para esse atual marido? Cida, interessante a pergunta, porque a questão do que a gente chama hoje de famílias reconstruídas, né? Com essa liberdade hoje, com essa possibilidade mais acessível que a gente tem de divorciar e casar de novo, algo que antigamente era um tabu, essa reconstrução das famílias é cada vez mais comum. A partir dessa pergunta que você está, especificamente dessa pergunta, olha, eu casei e transferi o patrimônio que era meu, ou seja, eu estou levando para um casamento, vamos supor que pelo regime da comunhão parcial de bens, que é o oficial. O regime da comunhão parcial faz com que os meus bens anteriores ao casamento, fiquem só da minha esfera. Então, partindo do princípio que eu estou casando com uma outra pessoa, no regime da comunhão parcial de bens, e meus bens anteriores eram só meus, eu transfiro esses bens para eles, vamos supor, por uma doação, muito provavelmente nós vamos ter aquela situação que a gente mencionou antes, lá na frente, quem era herdeiro necessário pode tentar anular isso. Fora isso, a partir do momento em que eu tenho liberdade, né, de dispor dos meus bens em vida, em tese eu tenho liberdade, a partir do momento em que eu transfiro para uma outra pessoa, seja ele meu cônjuge, ou meu atual cônjuge ou companheiro, os bens passam a estar na esfera patrimonial dele. Então ele pode morrer, ou se ele pode transferir, ou se ele morrer, os bens em tese vão para os herdeiros dele. Então há uma implicação realmente nisso aí. Pode ser que, dependendo de como for conduzidas as coisas, que os filhos do primeiro casamento dessa pessoa aí fiquem prejudicados efetivamente. É muito sério isso, hein? Muito sério. Doutor Igor, eu posso deixar os meus bens para uma pessoa desconhecida, uma pessoa que não seja da família? Pode sim. Nós voltamos à ideia dos herdeiros necessários. A nossa legislação, ao contrário de alguns países, principalmente dos países de origem anglo-saxã, a nossa legislação não permite que eu teste, que eu faça um testamento dispondo de mais da metade dos meus bens, se eu tiver o que a lei chama de herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes e cônjuges. Se tiver vivo descendente, ascendente ou cônjuge, eu não posso dispor de mais de 50% dos meus bens. Se eu não tiver nenhuma dessas três categorias, posso ter irmão, posso ter tio, sem problema nenhum. Eu posso ter irmão e não deixar nada para o irmão não é herdeiro necessário, tio não é herdeiro necessário, sobrinho não é herdeiro necessário. Então eu posso deixar 100% do meu patrimônio para o meu porteiro que cuidou de mim, que me atendia, para a minha cuidadora que cuidava de mim, não tem problema nenhum. Eu só não posso deixar todo o meu patrimônio para alguém se eu tiver herdeiro necessário, descendente, ascendente ou cônjuge. Nesse caso, a minha liberalidade só vai poder representar 50% do meu patrimônio. Um casal pode fazer um único testamento? Não, essa pergunta é interessante porque... E aí nasce a importância da pessoa, né, dos interessados estarem bem assessorados, porque é comum, né, para o leigo, diríamos assim, para quem não tem uma formação jurídica, imaginar que é interessante as pessoas fazerem um testamento juntos, fazendo testamento juntos, olha, eu deixo para você e você deixa para mim. Então é comum as pessoas às vezes nos procuram no escritório e falam, a gente quer fazer um testamento conjunto, eu deixo para ela deixa para mim, e quando a pessoa faz sem a assessoria, esse testamento é nulo, né? O nosso código proíbe o que a gente chama de testamento conjuntivo, em que um único documento trate da disposição de duas pessoas. Não é proibido que eu faça um testamento sozinho, deixando para minha esposa, e que minha esposa faça um testamento deixando o patrimônio dela, a parte disponível dela, para mim. Isso não é proibido. O que a lei veda é que haja um único testamento dispondo as vontades de duas pessoas diferentes. Isso tem um fundamento na característica do testamento. O testamento é sempre um ato revogável.
Eu fiz um testamento hoje, se eu quiser mudar ele amanhã, eu posso. Se eu quiser mudar 6 meses depois, eu posso. Se eu quiser mudar daqui a 1 ano, eu posso. Se eu quiser mudar daqui a 10, eu posso. Eu posso fazer 10 testamentos em vida de acordo com o meu momento, com a minha vontade. Naquele momento, posso fazer quantas vezes eu quiser registrar essa vontade. Então, a lei parte do pressuposto em que se eu fizer um testamento conjuntivo, um testamento junto com alguém, eu não vou ter essa liberdade de alterar o meu testamento a hora que eu quiser. Qual a vantagem de fazer um testamento público? Uma das vantagens a gente já viu, que é a possibilidade de o herdeiro, se de alguma forma ficar ciente da existência do testamento, ele conseguir fazer uma consulta na internet e localizar, saber da existência de um testamento. Essa talvez seja a grande vantagem. E talvez o testamento público tenha uma vantagem quando você faz sem assistência de um advogado. Por quê? Porque aí o tabelião, de alguma forma, vai dar à pessoa a orientação, o que pode, o que não pode fazer, como, por exemplo, o exemplo que eu te dei ainda agora, das pessoas querendo fazer um testamento conjuntivo. Se essas pessoas fizessem um testamento particular conjuntivo, sem assistência do advogado, muito provavelmente elas iam fazer um documento sem validade alguma. Se essas pessoas, mesmo sem advogado, procurassem um tabelião, o tabelião vai falar, olha, assim vocês não podem fazer. Mas o ideal é que mesmo seja o público, seja o particular, que a parte esteja assessorada por um advogado de confiança, porque existem variáveis que muitas vezes o tabelião não tem, na verdade, nem tempo pela demanda e tudo de trabalhar com os interessados. Então, é sempre importante, sim. Mas as vantagens são essas, Cida. A simplicidade, efetivamente, do documento e algum auxílio na elaboração. Doutor Igor, para nós encerrarmos o nosso bate-papo, uma última pergunta. Eu posso fazer um documento, eu e o meu esposo. Nós podemos fazer um documento abrindo mão, cada um abrindo mão da sua herança, meu marido abrindo mão da minha herança e eu abrindo mão da herança dele. Isso judicialmente é válido? Cida, esse aí é hoje um dos grandes temas de discussão na doutrina sobre o direito de família, né? Como eu te passei antes, a lei estabelece alguns herdeiros necessários, pessoas que necessariamente vão receber parte do seu patrimônio quando você morrer, mais especificamente 50% para ser dividido. Essa parte indisponível tem que ir para os seus herdeiros necessários e dentre os seus herdeiros necessários está o cônjuge ou companheiro. Então, a doutrina, de uma forma majoritária, a nossa doutrina, os estudiosos do direito, entendem que é possível, é válido, por exemplo, que você faça uma renúncia prévia, o que a gente chama direito concorrencial. Normalmente as pessoas fazem isso em pacto antinupcial ou contrato de união estável. Ou seja, eu estou casando com uma pessoa, eu já fui casado, ela também, eu tenho filhos e quando eu morrer a ordem de sucessão diz que meus bens vão para os meus filhos e dependendo do regime de bens, concorrendo com os cônjuges. Muitas vezes você não quer, você quer que quando você morrer, eu estou casando, por exemplo, já sob o regime da separação de bens, você quer que quando você morrer, o seu patrimônio que você construiu às vezes durante 50, 60 anos, vá para os seus filhos, todos os seus filhos. Então, a doutrina tem admitido que o quê? No pacto, eu estou casando, por exemplo, com 50, 60 anos, que no seu pacto pré-nupcial, e daí também a importância de um pacto pré-nupcial, se a gente também não tem cultura de testamento, a gente também não tem cultura de pacto, a doutrina admite que você afaste essa regra, esse direito de concorrer na sucessão do outro. Então, um dos cônjuges diz, olha, eu estou renunciando ao direito concorrencial, e o outro diz, eu também renuncio ao direito concorrencial. O que isso quer dizer, em trocando os miúdos? Olha, quando a gente morrer, a gente quer, eu já estou renunciando que em caso de falecimento de um de nós dois, só quem receba aquele patrimônio ali sejam os herdeiros dele, os descendentes, muito provavelmente. Isso ainda não está, vamos dizer assim,
muito testado no judiciário, mas a doutrina, de uma forma geral, vem admitindo isso sim. Infelizmente, o nosso bate-papo termina aqui. Quando a conversa é boa, passa rápido. Muito obrigado, Cida. Eu agradeço aí mais uma vez esse convite seu. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.